Olá, boa noite! Mais uma sexta-feira com você. É bom estar aqui e saber que você está aí do outro lado, numa grande expectativa, como eu também, né? Uma grande expectativa para saber o que Deus tem reservado para todos nós aqui nesse dia tão especial, onde nós estamos trabalhando, né? Para levar a você mais uma fatia da palavra de Deus, sempre abordando temas que vai alcançar um alvo público, como líderes de igrejas locais, enfim, pastores, pastoras e todos aqueles que estão envolvidos no reino de Deus, na obra de Deus, que estão trabalhando aí na sua igreja, né? E a gente está aqui para compartilhar algo que vai edificar o seu ministério, vai trazer um pouco mais de conhecimento, de experiência e vai certamente melhorar o teu ministério, né? Eu estou me preparando aqui, né? Já estamos com a minha auxiliar ali, né? A Mical está no comando dos botões ali, né? E também a auxiliar da Mical aqui, a nossa amiguinha, a Nina. Quero apresentar para vocês ela não gosta muito da câmera, é uma menina muito tímida, né? E às vezes ela até arranha a gente, né? Então tá aqui a Nina, né? Calma, calma. Não vai morder, não vai doer nada. Ela tem medo que doa alguma coisa, né? Mas só para dar um alô para você, essa menina inquieta aqui, né? Que tá medonha, né? Tá virando a casa aqui do avesso, né? E tá agitando a galera, né? Mas tá aí, né? Então, com vocês, Nina, nos bastidores. Ah, que legal, né? Tá muito bom, né? Essa menina aqui tem sido além da conta, né? Tem uma carinha de santa, mas é uma energia em pessoa, né? Tá bom, amados, que Deus abençoe. Vamos ver aqui, né? Vou pedir para minha filha me auxiliar aqui, né? Que eu não estou me encontrando ainda aqui, né? Mas ela vai aparecer aqui, né? E eu preciso, né? Tá aqui, né? Ah, já tá aqui ligadinho o Carlos, né? Um abraço aí o Carlos Stander Júnior. Boa noite, Carlos. Bem-vindo aí a essa live abençoada. Um abraço aí a todos que estão chegando aí para nós começar a compartilhar da palavra de Deus. Essa live aqui você vai encontrar ela também no canal do YouTube, Pastor Natalino Moreira, e ali você pode se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Você pode ali compartilhar, não é, a mensagem com seus amigos, compartilhar aí com a sua família, enfim, com aquelas pessoas que estão trabalhando na obra de Deus, que estão servindo ao Senhor, né? Então você pode compartilhar com as pessoas do seu círculo de amizade. Como também você pode colocar um comentário a respeito do que você ouviu, se tem sido importante para você, se não tem tido importância nenhuma, não é? Em que área, não é? Essa palavra, essas mensagens tem alcançado você, em que áreas tem te ajudado. É muito importante para a gente ter esse retorno, né? Então você que assiste, né? Compartilha ali, não é? Aí embaixo na telinha, né? Você vai lá embaixo, lá nos comentários, e ali você faça o seu comentário. Você que não é inscrito, se inscreva, né? Basta clicar ali à esquerda da tela aí do seu notebook, né? Ou do seu celular. Clique ali em inscrever-se, você já estará inscrito, é gratuito, não custa nada, não dói nada. E depois você clica no sininho ali para você receber as notificações. Você sendo inscrito, cada vídeo novo que é gravado aqui, ela vai para você, informar você que há uma novidade à tua espera. Ok? Um abraço também à nossa irmã Beth Silva. Um abração aí, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. E um abraço aí também ao Jorge Antônio, deve estar ligado com a gente também aí, não é? O Carlos colocou aqui muito importante para mim a fé.
e comunhão com Deus. Obrigado, Carlos, isso mesmo, né? Obrigado, porque esse é o objetivo, abençoar. O objetivo é ajudar, orientar, instruir, levar as pessoas para mais perto de Deus, né? E nesses tempos que nós estamos vivendo, não é um outro tempo, senão um tempo de buscar a Deus cada dia mais, porque vemos aí um tempo de surpresas, né? Um tempo de fatos, um tempo de acontecimentos que nos surpreende, às vezes surpreende um país, surpreende o mundo, e nós estamos vivendo aí um período de surpresas aí no mundo todo, né? E causando aí uma pandemia, né? Mas graças a Deus que Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso companheiro inseparável, e com Ele nós superamos todas as adversidades. Você pode compartilhar aí também essa live agora, né, com seus amigos, para que eles possam receber também da palavra de Deus. Ok, amados? Então eu quero fazer uma oração aqui e pedir a graça de Deus, nosso Pai, para que a gente tenha aqui a direção, a instrução e a companhia do Espírito Santo de Deus para esse momento. Oramos então. Pai querido, Pai amado, chegamos na Tua santa e bendita presença nesta noite. Pai, nós te agradecemos muito, porque até aqui a Tua mão tem nos sustentado, até aqui, Senhor, a Tua graça tem suprido abundantemente cada uma de nossas necessidades. Ó Deus, a Tua fidelidade tem nos alcançado, e até aqui podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor nos ajudou. Portanto, daqui por diante continuaremos confiantes em Ti e certo de que o Senhor nos conduzirá nos dias vindouros para alcançar os nossos objetivos e também alcançar os Teus objetivos que o Senhor confiou a nós, para que possamos, através do nosso trabalho, do nosso empenho, nós possamos fazer com que os Teus sonhos, Senhor, sejam realizados no tempo da nossa existência. Quero te apresentar cada vida que está ligado conosco nesta live, aqueles que ainda hão de chegar, meu Deus, aquelas vidas que vão ser agora alcançados, que o Senhor toque em suas vidas, em suas famílias, toque, meu Deus, na sua saúde, abençoe as pessoas que estão enfermas, que estão doentes. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos para que nesta casa, nesta igreja, neste ministério, onde alguém está aí representando o seu ministério diante de Ti, que o Senhor alcance, dê ânimo, força, disposição, dê visão, amplie a visão, amplie a fé e leve cada um, Senhor, a encarar os desafios de forma forte, resistente e perseverante. Oramos, Pai, no precioso nome de Jesus Cristo, o Senhor que vive e que reina para sempre. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, queridos. Então eu quero ler uma palavra. Que está na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, né? E ela se encontra no capítulo 12, no versículo 9. Apenas uma palavra bastante conhecida também. Na live anterior nós falamos sobre aquela passagem de Filipenses 4, né? 4, 13 e 14. E a palavra que o apóstolo Paulo, né, registrou dizendo: prossigo para o alvo, né? Prossigo para o alvo. E hoje nós vamos ler também do apóstolo Paulo, só que agora escrevendo à igreja de Corinto, a segunda carta, no capítulo 12, verso 9, que diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não escolheu super-homens para fazer a sua obra.
Até porque Deus também não criou super-homens. Deus criou homens e fez de cada um de nós a habitação do seu espírito, né? Habitação do seu espírito. Então eu quero compartilhar hoje, dando uma sequência aqui ao que nós passamos aqui na sexta-feira passada, que são atitudes práticas de um líder bem-sucedido. Atitudes práticas de um líder bem-sucedido. Eu tive uma leitura de 40 dias de um livro e nesses 40 dias, cada um eu li uma frase. E lendo esta frase 40 vezes, é evidente que eu a decorei. E isso já faz muito tempo. Já faz alguns anos e eu decorei. E a frase é a seguinte. A frase é a seguinte: pessoas bem-sucedidas fazem sempre o que é certo até se acostumar. Pessoas bem-sucedidas fazem sempre o que é certo até se acostumar. Então as pessoas bem-sucedidas são assim, pessoas bem-sucedidas. Então preste bem atenção que o tema é pessoas bem-sucedidas. O que elas fazem? Fazem sempre o que é certo até se acostumar. Por isso que elas são bem-sucedidas. Aqui cabe também uma outra frase que nós conhecemos muito e falamos muito, é: a repetição é a mãe do caráter e da habilidade, né? Então, aquilo que nós repetimos, eu por ler este livro e em 40 dias, eu tinha uma missão para 40 dias e no final de cada lição, de cada leitura diária, durante os 40 dias eu li esta frase. E com certeza eu já recitei essa frase muito mais de 100 vezes, com certeza. Não é só 40 vezes eu li durante o tempo em que eu li o livro, né? E como eu gostei da frase, no primeiro dia eu já decorei a frase e depois continuamos lendo e ela se torna assim uma frase como uma seta indicativa dizendo qual é o caminho a seguir. Então, pessoas bem-sucedidas fazem sempre o que é certo até se acostumar. E aqui nós vamos tratar hoje, dando uma sequência do que nós conversamos aqui na sexta-feira passada, sobre atitudes práticas de um líder bem-sucedido. Atitudes práticas. Então, um líder bem-sucedido, ele tem atitudes, ele tem planos, ele tem estratégias, ele tem alvos, ele tem uma equipe, ele tem visão, ele tem metas, ele tem relacionamento, ele tem bom relacionamento, ele se envolve com pessoas, ele envolve pessoas no seu sucesso, né? Porque é preciso ser bem sucedido, né? Porque se você quiser deixar um legado, você deve deixar um legado de sucesso. E aquela pessoa que vai receber o seu legado, ele também tem que ser bem sucedido. Aí o seu sucesso vai ser um sucesso completo, né? Porque acontece muitas vezes de pessoas, né, que são, por exemplo, empresários. O que acontece muito, né? Às vezes os empresários, eles montam uma empresa, eles constroem uma empresa, como também acontece no ministério. Muitas vezes pastores constroem um ministério e às vezes a geração que o sucede não chega ao nível do que receberam do seu líder. Então, ao invés do ministério crescer, ele diminui. Em se tratando de empresa, aquela empresa que outrora tinha um nível de rompimento, agora, em vez de ela crescer, ela diminui, né? Então, o que tenho visto aqui há uns dias atrás, e é o histórico do empresário, né? O empresário que teve o seu período de sucesso, e quando foi sucedido por pessoas da sua família, o seu comércio foi e está sendo mais ampliado ainda, né? Então isso é bom, é alguém que aprendeu com o que recebeu e foi além,
né? Isso acontece também nos ministérios. Muitas vezes o ministério ele tem um rompimento bem sucedido, mas quem vem atrás, quem recebe o legado e dá continuidade ao ministério, ele pode chegar a um sucesso ainda maior. Então creio que tanto eu como você, não é? Todos nós queremos sucesso na nossa vida. Quero mandar um abraço aqui a Maria Cristina Pereira. Boa noite, minha querida irmã. Prazer enorme ter a senhora aí como alguém que tem uma frequência maravilhosa, né? E está sempre ligadinha aqui nas lives, ok? Bem-vinda, que o Senhor lhe abençoe ricamente. Então, queridos, algo assim que causa um certo desconforto na vida de qualquer pessoa, seja um líder, seja uma pessoa comum, seja alguém que não tenha uma caminhada de liderança. O que acontece? Medo de fracassar, né? Quantas pessoas têm medo do fracasso, né? Preste bem atenção, quantas vezes ou quantas pessoas de repente você conhece que tem medo de pôr a mão em algum projeto ou algum tipo de ministério, não é? Ou fazer algo novo na igreja para ampliar o reino de Deus, o trabalho da igreja local, e tem medo de fracassar, né? Certamente quando nós servimos a Deus, nós devemos fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, nosso Pai. E aí não tem por que dar errado. Não dá errado porque quando caminhamos na direção do Pai, o Senhor sempre vai nos conduzir em vitória. Tudo que acontecer, vai acontecer de maneira a que Deus vai nos levar à vitória, à conquista, à experiência, aprendizado, maturidade, enfim, vamos passar por diversos momentos e todos eles cooperarão para o bem daqueles que são chamados por Deus, né? E que são chamados com seu propósito. Então, uma coisa que um líder não deve ter é medo do fracasso. Mas e se eu fracassar? Bem, se você fracassar, você está tendo uma nova oportunidade. Simples assim. Uma nova oportunidade de fazer melhor. Se você começou e não rompeu e não atingiu o seu objetivo, é evidente que precisa melhorar em algumas áreas. Isto não quer dizer que você tenha que desistir e que isto sirva para um descargo de consciência e você venha dizer, pelo menos eu tentei, né? Então, o fracasso já é exatamente por isso, porque você apenas tentou, né? Você não fez para vencer, né? E algo que sempre comentamos aqui, falamos sobre assunto de liderança nunca comece alguma coisa para tentar fazer. Comece para fazer, inicie para fazer, vá até o fim, enfrente as dificuldades, enfrente as controvérsias e prossiga, não é? Prossiga. Então, líderes bem-sucedidos nós aprendemos com os nossos próprios erros, né? Os nossos próprios erros, eles são como uma ponte, não é? Que nos leva para uma outra dimensão, não é? Não quer dizer que você errou, agora acabou o mundo, né? Fechou as portas, não tem mais jeito. Não, você apenas errou. E quem não erra? Não é? Quem não erra? Consulte a vida dos grandes empreendedores, das pessoas que entraram para a história, que estão entrando para a história, pessoas bem-sucedidas, e veja quantos períodos de fracasso as pessoas bem-sucedidas tiveram que enfrentar. Ou você acha que tudo que uma pessoa que começou um trabalho, começou o seu ministério, começou dando certo e foi dando certo sem nenhum problema? Não. Nós entramos na guerra. Nós entramos para vencer, nós entramos para pelejar. E pelejando, sempre devemos entender, pelejar para vencer, começar para terminar, não parar no meio do caminho, nem olhar para trás. Então os líderes bem-sucedidos, eles cometem erros e fracassam também, né? Mas se tornam mais fortes na segunda vez, não é verdade? Se tornam mais fortes.
Então, você que tem visão, você que quer chegar a algum lugar, você que tem o desejo de ser uma pessoa bem-sucedida, então preste bem atenção. Você deve ter uma equipe de trabalho, né? Você deve passar uma visão para a sua equipe de trabalho, você deve compartilhar, né, com eles, passar a sua visão para eles, né? E a fim de que eles pensem como você, eles façam como você está fazendo, né? E eles lhe ajudem a fazer. Quero mandar um abraço à irmã Cecília Bica também. Grande abraço, mano. Obrigado pela companhia, né? E também, queridos, desafie eles. Se você é uma pessoa que gosta de desafio, né? Eu acredito que ninguém consegue fazer nada sem entender o fator desafio. O que é o desafio, afinal? O desafio é o preço que nós vemos que tem que ser pago para alcançar um objetivo na vida. Não é verdade? É aquele preço que você sabe. Quer dizer, desafio implica em dificuldade, né? Você terá dificuldades para realizar qualquer coisa. Então, desafio é isso. Você precisa se sentir desafiado. Você precisa se sentir desafiado, né? Desafiado pelo alvo que você estabelece, pela visão que você está desenvolvendo, pelo trabalho que você está fazendo, pela liderança que você está conduzindo, né? O líder, ele tem uma responsabilidade bastante grande de sempre ser aquela pessoa motivadora. É aquela pessoa motivadora, né? Então o líder, ele tem que ser uma pessoa motivadora. Ela tem que motivar as pessoas que estão com ela, né? Para que o seu alvo seja alcançado. Por exemplo, assim, aí você organizou sua equipe, está trabalhando, mas de repente aconteceu um imprevisto. Você tem que estar preparado para os imprevistos. Não é verdade? Acontece, não é? Acontecem imprevistos. Uma máquina estraga, não é verdade? Uma máquina estraga, né? E acontece que às vezes pessoas também se estragam. Às vezes acontece um problema de relacionamento na equipe, não é verdade? Acontece, às vezes na caminhada, como somos humanos e somos pessoas que lidam e trabalham junto com pessoas, muitas vezes acontece um clima de relacionamento, por exemplo, né? Então temos que resolver essas coisas, né? E nunca perder o fio da meada, né? Você que já de repente já tentou aí, já desmanchou, por exemplo, aí para quem trabalha em casa, faz tricô e tal, né? Já desmanchou uma peça de lã, né? Então, de repente, fica aquele monte de lã e alguém tem que enrolar. Então, a pessoa que vai enrolar aquela lã, ela precisa pegar o fio da meada, né? É o fio. Se você não achar a ponta daquela lã, vai ficar uma maçaroca, né? Você não vai entender nada, vai dar aquele enredo que nem você sozinho vai conseguir também desenredar. Então é preciso achar o fio da meada. Qual é o motivo? O que aconteceu? Vamos tomar ciência. De repente é preciso uma pequena pausa para achar o problema. Para quê? Para dar continuidade ao trabalho que se começou. Então todo trabalho iniciado deve ser levado a cabo. Não é? Temos que entender isso. Não é começar. É por isso, para se começar um trabalho, precisa ter um projeto, né? Precisa ter um programa, precisa ter datas para iniciar, precisa ter uma perspectiva de término em tudo que você vai fazer. Se você está servindo na obra de Deus, ou até mesmo você é um profissional, tudo que você fizer, tudo que você planejar, não é? Precisa ter data para começar, precisa ter tempos, não é? Tarefas e partículas do programa. Isso aí quando der a gente vai indo, vai fazendo. Não, tenha objetivo, tenha datas específicas. Quando você
projetos, para os seus sonhos, não é mesmo na sua igreja, mesmo como um líder, você precisa ter datas específicas, né? E acontecem imprevistos. Nós mesmos aqui no Ministério Rio da Vida, nós temos um alvo, nós temos alvos a alcançar até o final deste ano. Agora, falando-se em imprevisto, olha o que aconteceu desde o início do ano, essa pandemia, essa paranoia, essa paradeira no nosso país, não é? E quantas coisas aconteceram que se tornaram imprevistos, coisas que nós não prevíamos que iria acontecer, mas de repente, em fração de horas e de dias, não é? O mundo mudou, o nosso país mudou, o nosso estado mudou, a nossa cidade mudou, a nossa igreja teve que tomar atitudes, não é? Atitudes tais que nós não imaginávamos que um dia na vida nós teríamos de tomar. Contudo, não perdemos o fio da meada. Contudo, estamos trabalhando, não é? Estamos trabalhando, contudo, nós estamos realizando a obra de Deus para alcançar os nossos objetivos estabelecidos desde o início do ano, né? Então estamos trabalhando, não aconteceu imprevisto. Eu acredito que esse é um imprevisto que atacou, pegou todo mundo de surpresa. A igreja, a empresa, o comércio, a indústria, a agricultura, enfim, a escola, o ensino, a medicina, hospitais, enfim, foi além da expectativa geral de todo mundo. Contudo, não é o fim do mundo, é apenas imprevistos que acontecem na caminhada. Então nós precisamos tomar atitudes. É aí aonde eu, repetidas vezes, falo na questão de se reinventar, não é? É de se reinventar, de estar criando métodos, atitudes novas para esse momento. Eu, como pastor da igreja aqui, a gente está procurando se aperfeiçoar e também se atualizar mais na questão online, né? Estamos aí buscando, né? E hoje à tarde eu gastei um certo tempo ali procurando, me informando, buscando conhecimento e tal, para que a igreja se adapte, se reinvente nesse tempo para alcançar os nossos propósitos e nossos objetivos. Ok, queridos? Então, é dessa forma que a gente vai realizando a obra de Deus, né? Eu quero colocar para você aqui uma coisa, né? Por exemplo, se você não atingir o seu alvo, o que você tem que fazer? Desistir? Se você não atingiu o seu alvo, o que você deve fazer? Né? Se você não atingiu, você deve tentar de novo. Tentar novamente. Né? Você deve tentar novamente. E à medida em que você vai tentando novamente, você vai se aperfeiçoando. Eu gosto muito quando falam na questão de tentativas até alcançar o alvo, né? Veja bem, eu tomo como base, uma base bíblica para isso, é a vida do profeta Daniel, né? Daniel, quando orou a Deus, Daniel buscava umas respostas de Deus. Daniel estava inquieto com visões e revelações de Deus que ele não conseguia entender. E para entender, Daniel se dedicou à oração. Então veja bem que na primeira oração de Daniel, a oração de Daniel adentrou ao trono de Deus. Deus ouviu a oração de Daniel e Deus liberou o anjo Gabriel para trazer
resposta para Daniel. Só que no caminho, um principado da Pérsia se levantou e impedia o anjo Gabriel de passar. Veja bem, aí é a questão que eu me refiro. Nunca desista, nunca abandone a sua caminhada e vá até alcançar a sua vitória. Daniel continuou orando. Daniel já tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. E nesse período, queridos, veja bem, Daniel, ele intensificou a sua oração a Deus. E passaram-se 21 dias. E Daniel não desistiu de orar. Isto é, o que eu quero que você entenda é que Daniel orou até que veio a resposta. Passou 21 dias. Como o anjo Gabriel não podia passar, Deus libera o arcanjo Miguel, um anjo de guerra. E então o arcanjo Miguel lutou contra aquele principado do inferno e então liberou o anjo Gabriel para chegar até Daniel para trazer-lhe a resposta. Então é isso que eu quero que você entenda. Orar e trabalhar até alcançar o objetivo. É dessa forma que os vencedores alcançam os seus alvos, né? Então, se você não atingiu o seu alvo, tente novamente. Você ainda não alcançou? Tente novamente. Se você não alcançou, decida alcançar e prossiga lutando para alcançar. E eu quero aqui fazer menção de uma pessoa muito importante na vida de todos nós, que foi Thomas Edison. Quem foi Thomas Edison? Thomas Edison, além de inventar vários instrumentos eletrônicos, ele inventou a lâmpada, que fez a lâmpada acender. Hoje é tão importante, né? A lâmpada está acesa, né? Se você está me vendo aqui porque tem uma lâmpada acesa, tem outra lâmpada acesa aqui, né? E Thomas Edison, ele decidiu fazer uma lâmpada acender porque ele tinha um propósito. E ele fracassou, não foram muitas vezes, né? Para você que não conhece a história de Thomas Edison, você faz ideia de quantas vezes ele tentou acender a lâmpada, fazer a lâmpada acender e fracassou? Você faz ideia, não é? Mas foram 2.000 vezes. Ele tentou e não conseguia, tentava e não conseguia. Só que ele não conseguia, mas não desistia. Isso que é importante. Na vida não podemos viver de desistências. Então chegou naquele período em que ele completa 2.000 vezes. E ele conseguiu então fazer a lâmpada acender. Veja como é importante hoje nós usufruirmos de uma visão de um homem como nós, que foi persistente e não abandonou o seu projeto e nem o seu propósito. Então, se hoje nós usufruímos aí, né, de toda da eletricidade, de tantos eletrodomésticos, enfim, tudo, tivemos aí um pontapé inicial de Thomas Edison, ok? Então, queridos, ele um dia, quando conseguiu fazer a lâmpada acender, um repórter chega para ele e pergunta para ele: Thomas Edison, o que você tem a nos dizer depois de tantos fracassos? Ele disse: meu amigo, eu não fracassei. O repórter estava se referindo às 2.000 tentativas em que ele teve sem resultado. Mas ele responde para o repórter e diz: eu não fracassei, eu fiz a lâmpada acender. Então, queridos, o que as 2.000 tentativas, não é? Foram 2.000 investidas, persistência,
podemos dizer teimosia, mas alguém que caminhava para chegar a algum lugar, né? E eu pergunto a você nesta noite, não é? Você tem, hoje, por exemplo, hoje termina mês 7 do ano de 2020. Hoje, 31 de julho de 2020. Daqui a algumas horas, nós estaremos já no dia 1º de agosto. E de repente, caminhando para o final do ano, né? Agosto e mais 4 meses, e já se foi 2020. E aonde temos chegado? Preste bem atenção nisso. Aonde temos chegado? Temos alcançado os nossos alvos? Você está animado? Tirando a pandemia, tirando toda essa tranqueira do caminho, você está animado? Você está encorajado? Se não está, devia estar. Não é porque você já viu. Essa semana nós tivemos comprando umas madeiras aqui na cidade, e em meio a essa pandemia, você analisa bem. O rapaz que nos entregou as madeiras aqui, ele disse, olha, o estoque de madeira que nós teríamos para até o final do ano já acabou agora. Uau, mas nós não estamos na pandemia? Preste bem atenção nisso, amados. Não são os fatos que são mais importantes. O mais importante são os nossos objetivos pessoais. Por isso, se você não lutar, quem vai lutar por você? Não é? Se nós não lutarmos, quem vai lutar por nós? Se você não abraçar a sua causa, quem vai abraçar por você? Se não for você, quem vai ser? Se não for agora, onde será? Se não for aqui, aonde será? E se não for você, quem vai ser? Né? Então, quero animá-lo, quero motivá-lo. De repente você, de certa forma, tem se cobrado, né? Tem se cobrado e tem sido cobrado também pelas pessoas. Quero mandar um abraço aqui ao Marcelo Rosa, aí, nosso amado aí, e também a Charlene, o Pedro, aí lá da Sanga Funda. Um abraço para todos os nossos irmãos lá da Sanga Funda, né? E que estão ligadinhos com a gente aí. Ok, amados? Então veja bem, se você não pôr a mão, quem vai pôr, né? Que você vai dizer, né? Você que começou a sua obra, não é? Você que começou a sua obra. Eu estava agradecendo a Deus hoje pela manhã, ontem à noite, eu gosto de ver as estrelas, gosto de contar as estrelas e gosto de contemplar o céu no meio da noite. Ontem estava bastante frio, mas estamos aqui fazendo uma obra aqui em casa e melhorando a nossa casa um pouco. E eu estava agradecendo a Deus porque no meio de tanta dificuldade, não é? No meio de tantas tribulações, não é? A gente tem conseguido fazer coisas que em tempos melhores, vamos colocar assim entre aspas, em tempos melhores não fizemos. Mas nesse tempo, estamos fazendo. Então veja bem, parece que nos tempos mais difíceis, não é? Nos tempos mais difíceis é que as coisas começam a acontecer. Mas isso é uma questão de raciocínio da nossa parte. Tudo deve motivar, né? Quero mandar um abraço para a Suzana, o Charo aí ligadinhos com a gente. Brigadão aí, essa família abençoada, né? E então, queridos, não há tempo melhor e tempo pior. Há no tempo das vacas gordas. Sabe o que a Bíblia diz? Maldito aquele que diz que nos tempos passados era melhor. Por quê? Porque lá no tempo passado, Deus era Deus. Hoje, Deus é Deus.
amanhã Deus será Deus. Então, se Deus esteve em todas as fases da nossa vida, nos abençoando de uma forma justa, como Ele nos abençoa, então veja bem, se Ele tem nos abençoado, querido, por que os tempos são diferentes? Nós fizemos o tempo. Somos nós que fizemos o tempo, né? Se o tempo estiver ruim para algum, está bom para outros. Veja que a chuva, quando cai, ela cai, beneficia todos. O sol, quando nasce, nasce para todos. Deus se move, nos dando um dia após o outro, igual para todos. Se alguém aproveita bem o seu dia e prospera, e outro não, então você pode ver que o dia é o mesmo. O tempo, para mim, é igual para você. O tempo que é concedido para você é igual para o seu parente, para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu colega. É o mesmo tempo. Você vê que o tempo é o mesmo, você vê que o tempo não corre para uns e é menor para os outros. O que acontece é que o tempo é o mesmo, o que ocorre é as pessoas ocupadas, não é? Você pode ver que o tempo para uma pessoa ativa, ele é o mesmo tempo de uma pessoa inativa. Ele passa na mesma velocidade. Porém, quando nós nos ocupamos e ocupamos o tempo e investimos no nosso tempo, é evidente que vamos produzir mais. Não é verdade? É evidente que vamos produzir mais, quer dizer, estamos aproveitando o tempo que Deus nos dá com justiça, né? Em contrapartida, de repente, encontramos pessoas contando histórias, não é? Encontramos pessoas contando coisas do passado, não é? Hoje eu sou um homem maduro e eu tenho um grande cuidado comigo. Qual é o grande cuidado? Não é? Queira ou não, quando a gente chega a uma idade maior, né? A pastora Eliana, lá de Canguçu, nossa querida pastora lá da Rio da Vida, um abraço, querida, que Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus, e obrigado aí pela companhia. Então, amados, veja bem que nós precisamos valorizar o tempo. Enquanto alguém corre, outros estão ainda dormindo, né? Eu ouvi uma expressão de um amigo meu, né, um pastor amigo, que ele usou uma expressão uma vez e eu de vez em quando uso. Não é que há momentos na vida que a gente tem que comer menos e dormir menos. Né? Comer menos e dormir menos. Por quê? Porque é preciso se ocupar. Não é verdade? É preciso se ocupar. E é muito comum hoje nós cobrarmos, às vezes cobrarmos de pessoas coisas que cabe a nós fazer, né? O que cabe a mim fazer é eu que tenho que fazer, né? Agora, se eu não dou valor ao tempo que Deus me dá, então esse tempo ele me é dado com justiça por Deus, né? E só que a questão da mordomia, eu não administrei bem o tempo que Deus me deu. Ontem, conversando com a minha esposa, nós estávamos estudando e estávamos exatamente falando na questão tempo. Queridos, o tempo é algo extremamente necessário ser bem administrado na vida de qualquer pessoa. Porque se você, se eu, ou se nós nos perdermos no tempo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Perdemos-nos no tempo. Um abraço aí ao César Marques, lá de Pedro Osório. Grande abraço a essa família abençoada aí. Queridos, então o tempo precisa ser bem administrado. Você pode ver, perceba a vida de uma pessoa desorganizada no seu tempo, né? Se ele não aproveitar bem o tempo, nem a casa vai ser arrumada,
né? Nem tempo vai haver para tomar um banho, que não está com tempo. Então o tempo não é nos dado para desperdício. O tempo é para ser bem administrado. Então quando uma pessoa se perde no tempo, é complicado, né? A pessoa se perdeu no tempo, ela se perdeu na vida, né? Então veja quantas pessoas hoje estão aí somando os anos e olha para trás o tempo que passou, não é? Eu ouvi de uma pessoa que trabalhou a vida inteira para outros e não teve tempo de arrumar a sua própria casa. Você sabe aquela expressão, pelo menos aqui nós gaúchos temos esta expressão, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Por que não é de ferro? Porque o ferreiro faz espeto só para os outros, mas para ele não, tem que ser de pau, né? Então, queridos, o que acontece? Muitas vezes nós nos perdemos na questão da administração do tempo e fizemos as coisas para os outros, como esse profissional que eu estou me referindo. Chegou um tempo da vida que ele disse: eu estou ficando velho, cansado, sem força, fiz tantas obras para tantas pessoas e hoje não tenho força para terminar a minha casa. Você vê que isso é uma coisa grave. Quando na história de um homem profissional, bom profissional, né, e hoje essa pessoa já não existe mais, né, não existe mais, e a gente sabe que o tempo passou, a vida passou e a pessoa não concluiu a sua própria obra, a sua própria casa. Então, queridos, nós precisamos compreender a questão aí, voltando a alcançar os nossos objetivos. Não conseguiu alcançar? Vá de novo, se levante outra vez, né? Cave mais 1 metro, caminhe mais 1 quilômetro, vá mais 1 milha. Isso, se reinvente, se autoanalise, se redescubra. Veja o que há em você que você não descobriu ainda. Veja um potencial que há em você, né, que você ainda não explorou. Quantas coisas, não é verdade, a gente é capaz de fazer e às vezes a gente não chega a um desafio de nos descobrir, não é verdade? De nos descobrir, né? Então, voltando ao exemplo aqui de Thomas Edison, né? Ele tentou acender a lâmpada 2000 vezes e ele conseguiu. Então ele conseguiu, né? Então depois que conseguiu, daí veio uma outra fase, né? Verdade, foi um benefício aí para o mundo inteiro, né? Então tudo que você conquista nessa vida coopera para o bem desse mundo, coopera para o bem de pessoas, não é verdade? Quantas vezes, né? Você usufrui de uma boa casa. Alguém construiu uma boa casa, ou você fez um bom negócio, você comprou uma propriedade, você comprou um bom carro, ou você, enfim, investiu em algo que foi construído por alguém. Se alguém não construiu o que é bom para esse mundo, queridos, então a gente está com a motivação errada. Tudo que nós fizermos aqui, né, nesse mundo, deve repercutir para o benefício das pessoas. Em se falando de tantas coisas, né? Às vezes nós temos que admitir que algumas coisas não dão tão certo como gostaríamos, mas não é o fim, né? Precisamos admitir muitas vezes que nós fracassamos, né? Quantas vezes nós no ministério há momentos que nós somos humanos, nós não somos super-homens, como falamos no início aqui, Deus não criou super-homens, Deus escolheu homens para realizar sua obra, homens falhos, homens limitados, homens, não é, que estão sujeitos a cometer erros, e Deus nos escolheu. Então há momentos que nós devemos admitir que nós fracassamos, que nós erramos, não é? E não devemos ocultar isso dos nossos erros das pessoas, não é? Daquelas que trabalham com a gente, que estão junto da gente, né?
Então isso mostra a grandeza de que nós somos humanos e nós somos limitados. Fracasso nunca é o fim. O erro nunca é o fim. Você pisou na bola, errou, fracassou, pecou, não é o fim. Se levante, vá para a presença de Deus, se conserte e venha mais forte que antes, né? Venha mais forte. E em Deus nós podemos nos levantar sempre e ser melhor. Sempre devemos ter a intenção de ser melhor do que nós já fomos, né? Então, se você está na obra de Deus, trabalhando, você está investindo aí no reino de Deus, né? Então, querido, é muito importante cada dia que você está vivendo, né? Eu até passaria aqui para um outro tema aqui, mas eu vejo que a hora já passou, né? A hora já passou, graças a Deus, né? Então a hora já passou e eu quero concluir aqui trazendo mais um tópico aqui da nossa palavra de hoje, é a questão da prestação de contas, né? É a questão da prestação de contas. Nós sempre temos alguém acima da gente, não é? Sempre temos. É lamentável às vezes nós encontrarmos pessoas, né, que dizem assim, eu estou fazendo para Deus, né? É claro que nós fizemos para Deus, né? Mas você não lida só com Deus. Você faz para Deus, eu faço para Deus, seu líder faz para Deus, seus liderados fazem para Deus, mas Deus escolheu pessoas e delegou autoridade e constituiu autoridade para que obedeçamos, prestamos conta, entendeu? Então é lamentável quando se encontra pessoas que têm uma dificuldade enorme de prestação de contas, não é? Hoje pela manhã nós estávamos conversando, hoje meio-dia melhor, conversando a respeito de pessoas e pessoas. Tem pessoas que têm uma facilidade de prestação de conta, não é? Que trabalham junto com a sua liderança, que qualquer novidade estão comunicando, estão às vezes pedindo uma permissão, ou querendo uma ideia melhor, ou compartilhando uma ideia para que seja ampliada, para que façam melhor. E tem outros que fazem as coisas e não participam sua liderança, e às vezes dá errado, às vezes dá um problema, vai arrebentar onde? No peito do líder imediato, né? Então seja sempre alguém que preste contas, né? Jesus dizia, deixou registrado nas escrituras para nós, ele diz, eu sempre faço o que agrada ao Pai, né? Jesus tinha comunhão com o Pai, não é? Jesus reunia-se com seus discípulos, né? Jesus trocava ideia com eles, Jesus fazia perguntas para eles, não é? Não que ele precisasse disso, mas por respeitar a sua equipe de trabalho, o Senhor lhes fazia perguntas, não é? E fazia as perguntas. Certa vez Jesus se deparou com 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, uma multidão de cerca de certamente umas 15.000 pessoas, famintas e longe de casa. Jesus chama os discípulos e diz para eles assim, olha, deem de comer para essa gente. Né? Os discípulos se olharam e disseram, olha, nós precisaríamos aqui de muito dinheiro para liberar esse pessoal para ir para as aldeias aí para comprarem alimentos. Jesus disse, não, deem vocês de comer. Mas nós não temos. O que vocês têm? Acharam entre a multidão um menino que tinha lá 5 pães e 2 peixes no seu lanchinho. E dali o Senhor multiplicou, né? Então Jesus fez aquilo, quem é que serviu? Os seus discípulos. Jesus multiplicou os pães e os peixes e os seus discípulos serviram. Todos comeram fartamente, até se fartarem. E quando Jesus percebe que a multidão distribuída entre 100 pessoas, 50 pessoas sentadas na relva, todos já haviam comido,
Aí vem um fator importantíssimo, administrativo. Jesus disse: recolham a sobra, para que nada se perca. Quando eles recolheram os pães e os peixes que sobraram, queridos, a Bíblia diz que sobraram 12 cestos cheios. Então veja, ali Jesus dá uma lição de prestação de conta. Ele disse: recolham. E certamente Jesus perguntou: ei, quanto sobrou dos pães? Quantos sobraram? E eles se organizaram e prestaram e deram feedback para Jesus. Disseram: Senhor, o relatório é esse, sobrou 12 cestos. Então, amados, você que é um liderado, sempre preste contas ao seu líder. Sempre preste contas ao seu líder. Não faça nada escondido, participe o seu líder, comunique-se com ele, porque isso é muito bom, evita muitos problemas e Deus sempre abençoa. Ok, meus amados, estou muito feliz aí pela sua companhia. Obrigado por ter nos aturado até aqui, ok? Então, são atitudes que líderes devem tomar para serem bem-sucedidos. Você está lembrado da frase que falamos aqui no início? Qual foi a frase? Pessoas bem-sucedidas fazem sempre o que é certo até se acostumar. Pessoas bem-sucedidas fazem sempre o que é certo até se acostumar. Fazem sempre o que é certo até se acostumar. Ok, queridos? Então, essas são as pessoas bem-sucedidas. Vamos parar por aqui, não é? Vamos parar por aqui e já passamos aí 10 minutos do horário, né? E a minha auxiliar aqui tá nervosa já aqui, né? Tá preocupada já com o horário, né? E eu me proponho aqui sempre a fazer a live aqui em 45 minutos, mas dificilmente eu faço nesse horário, né? A Micael tá rindo de mim aqui, né? Difícil mesmo, né? Mas graças a Deus, né? Estamos aqui conversando coisas maravilhosas, boas, que certamente é muito importante para quem vai ouvi-las, ok? Então, sexta-feira que vem, se Deus quiser e Jesus não voltar, às 19 horas, nós estaremos novamente por aqui. Se passar alguns minutinhos aí, não se preocupe, a gente vai entrar no ar. Na verdade que a gente está pegando a Nina aqui, é difícil de trazer a Nina aqui para a câmera. Agora mesmo, ela já fugiu daqui, né? Eu queria terminar a live aqui com ela, né? Vamos ver se conseguimos aqui trazer ela para mandar um alôzinho lá para Canguçu, né? Para a pastora Eliana lá, né? Que conheceu ela aqui pelo WhatsApp, né? E então vamos terminar a nossa live. Tá aqui, tá chegando ela aqui, né? Tá aqui a Nina, né? Essa menina abençoada aqui, não é inquieta, né? Hoje nós estávamos no sol ali e ela estava observando os passarinhos, né? Então, é o instinto, né? É o instinto do animal, né? E ela já está bem mais gordinha também e eu quero terminar o programa assim. É o programa, viu? Eu sempre erro, né? Eu sempre erro, né? Mas graças a Deus. Queridos, não desista nunca. É cansando e às vezes com muita fadiga que a gente alcança os nossos objetivos. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus te prospere. Que o Espírito Santo de Deus te renove. Que Deus te dê habilidade nas palavras, no entendimento, dê habilidade nas mãos e que sejam sempre alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Decida fazer e faça para alcançar o teu objetivo. Use estratégias e não tenha medo de errar. Se você errar, se levante mais forte para acertar.
Ok? Fiquem na paz. Você que assistiu aí, deu um like, dê um certinho para nós aí. E se inscreva no canal se não se inscreveu ainda. Compartilhe, não é? Clique no sininho aí para você receber, não é? As novas gravações. E lá embaixo você pode deixar ali a sua opinião, o seu comentário, tá bom? Que Deus abençoe, fique na paz e que o Senhor te prospere.